Rony é sócio-diretor da Peopleware Tecnologia. Sistemas organizam processos que orientam, mas são pessoas que conectam tudo para fazer acontecer. Seja bem-vindo. Pode sentar aí. E para debater, a gente vai chamar Daniel Almeida, gerente de operações e recuperação de crédito no Banco BV. Ajuda pessoas a se organizarem para que continuem alcançando seus sonhos e realizações. Bem-vindo. E Diego Lima, superintendente do Banco Safra. Crédito impulsiona a economia. Cobrança sustenta a sua continuidade. Juntos, eles geram valor econômico, fortalecem a confiança e o ecossistema e criam novos começos. Bem-vindo. Só troca de lugar com ele. Troquem de lugar. Prazer, tá, gente? Bom debate para vocês. Olá, gente. Boa tarde. Obrigado aí pela audiência. Queria começar com vocês. Não sei se vocês sabem, eu sou um entusiasta da cultura off-road. E na cultura off-road a gente tem uma grande preocupação, que é pessoas bem preparadas, bem treinadas. Segundo, ter processos bem definidos para que a gente possa superar os obstáculos. E terceiro, um equipamento que seja um equipamento que permita efetivamente você colocar em prática tudo que você treinou e tudo que você pensou de forma de ultrapassar aquela trilha. Juntando isso com o momento que a gente está vivendo, a gente sabe que a gente está vivendo um momento econômico muito complicado e que a gente não vê muita solução no curto prazo aí para a gente. Nós também enfrentamos um excesso de estímulos e um excesso de informação que gera no consumidor, que gera no devedor, o quê? O efeito que eu chamo de efeito TikTok. Ou seja, se você não consegue ganhar atenção nos 15 primeiros segundos, não consegue ganhar audiência nos 15 primeiros segundos desse cliente, você pode perder a chance de recuperar. Pensando nisso, a gente convidou aqui o pessoal do Banco Safra e o pessoal do BV para a gente discutir um pouquinho desses temas. Queria abrir aí para começar uma provocação. O que vocês imaginam que seja a principal dor ou a principal preocupação frente ao momento que a gente está vivendo, é lógico, dos clientes inadimplentes nas operações de vocês? Boa, Rony. Deixa eu primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, dividindo o palco com o Diogo, agradecer o convite do Rony e da Peopleware. É uma honra estar num evento tão renomado e na presença de tantas pessoas aqui do nosso mercado. E a gente, enfim, né, se preparou aqui para esse momento e acho que nas nossas discussões e o que a gente observa é que a palavra que define isso, Rony, é sobrecarga. Acho que a gente, enfim, tem observado, né, uma inadimplência pungente no Brasil. Um cliente que ele tem um alto índice de endividamento. E hoje pela manhã a gente até teve uma palestra do Sage, que é o nosso diretor, e ele falou sobre um perfil de cliente, inclusive, que ilustra muito isso, que é o cliente que tem usado o crédito para conseguir sobreviver. O cara usa o crédito para conseguir fazer compra, para pagar a conta. Então, acho que a palavra sobrecarga é o que traduz o contexto e o cenário desse cliente, né? Bom, vou complementar um pouco aí reação sobre a sua pergunta, Rony. Também obrigado, pessoal, boa tarde. Maravilhoso evento, obrigado pelo convite da Peopleware. Eu acrescentaria que a gente está num momento de bastante ansiedade. Eu escolheria a palavra ansiedade para falar um pouco, porque o cliente hoje inadimplente, e tem vários estudos que revelam isso, né? A pessoa que passa por um processo ali de endividamento, ela sofre emocionalmente, não dorme direito, tem vontade de acertar as coisas, porque no final do dia ninguém gosta de errar. E quando uma pessoa toma uma decisão que precisa de um crédito ou qualquer decisão na vida, todo mundo toma isso com a melhor intenção de acertar.
mas quando as coisas não acontecem como esperado, a frustração é uma emoção que toca e que a gente lida com isso no dia a dia. Então, eu costumo dizer que ter pessoas que têm sensibilidade humana nesse momento, para entender o contexto e ter uma inteligência de abordagem, já é um primeiro passo para você ganhar uma atenção maior e se diferenciar dentro de um mercado, dentro várias ligações que todos recebem todos os dias, como que você se diferencia para ter a real atenção daquele cliente que no final do dia tem toda a vontade de resolver a situação dele. Perfeito, perfeito. É lógico que a gente se preocupa bastante com o nosso cliente, né? A gente se preocupa bastante em passar uma jornada muito assertiva e muito tranquila, porque cada dia mais é aquele joguinho do resta um, né? Tem muitos concorrentes no mercado, se ele não for seu cliente, vai ser cliente do outro. E isso passa também por uma preparação interna nossa. Como é que vocês preparam as equipes de vocês para que elas estejam entendendo todas essas dificuldades e todos esses desafios que existem no mercado atualmente? Eu vou começar essa daqui. Acho que o perfil psicológico que você pergunta não é uma resposta simples e longe de eu querer ter a pretensão de dar a resposta mais correta, né? Mas o que eu acredito e o que a gente persegue bastante firme no Safra, que tem segmentos bastante variados e preserva uma relação com seus clientes de relacionamento de longo prazo e construção, que não é um trimestre nem um ano que se resume, né? A gente está bastante empenhado em entender de pessoas, entender de negócio. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de pessoas, a gente tenta entender o consumidor. E no final do dia, as decisões de compra, as decisões que o consumidor tem, ela tem menos a ver com renda e tem muito mais a ver com contexto, com cultura, com o grupo de relacionamento que ela está. Então, a gente acaba olhando muito e tentando perceber os sinais de onde a gente pode se diferenciar e ser um apoio para esses clientes consumidores de private, que muitas vezes não é o problema da renda que jogou essa pessoa numa situação de inadimplência, mas muitas vezes é mais um impulso pontual, e para uma pessoa que tem mais poder de escolha, muitas vezes isso se perde. Quando a gente vai para a linha dos negócios, de empresas, faz parte, para a empresa ter relevância hoje em dia e ter crescimento, faz parte da empresa tomar decisão todos os dias. Então, as empresas já estão mais acostumadas a tomar risco. E acho que o papel da gente, como perfil, tentando entender um perfil psicológico do empreendedor, a gente tem que estar bastante próximo para entender quais riscos estão sendo tomados, muitas vezes ser um consultor e um advisor em relação a esses riscos. Claro que a gente precifica isso dentro das nossas operações, mas a gente faz junto com o nosso cliente de uma maneira que a gente customize, entenda o perfil psicológico desse empreendedor e consiga fazer negócios juntos, assim. Então, acho que tanto da parte de pessoas quanto de empresas, a proximidade e entender esses perfis psicológicos fazem toda a diferença. Boa, muito bom, Diogo. E até aproveitando um gancho do que você falou, né? O devedor, o cliente, ele não quer, ele se sente desconfortável, né? Ele está passando por isso, né? E nesse sentido, Rony, assim, o caminho para a gente alcançar o nosso cliente hoje, falando do Banco BV, ele passa por uma operação de cobrança. E quando a gente fala da operação, a gente fala de pessoas que muitas vezes estão no primeiro emprego. O cara não sabe o que é mercado financeiro, o cara não sabe o que é uma taxa, às vezes, de juros, inadimplência, ele não tem clareza disso. Então é importante, antes até da gente trazer toda a bagagem técnica que esse operador tem que ter, de argumentação, de negociação e etc., a gente conseguir traduzir para esse cliente com quem que ele está falando. E existe uma preocupação muito grande no Banco BV nesse sentido, porque o nosso principal objetivo hoje é ser um banco cada vez mais relacional. E nesse sentido, a gente precisa trazer para o nosso operador o momento que aquele cliente está passando, né? A clareza de que aquele cliente ele não é um devedor, ele está devedor.
E isso faz toda a diferença, porque esse operador começa a ter uma empatia maior e uma clareza maior de que aquele cliente do outro lado é um ser humano, assim como ele, e ele também tá suscetível a passar por isso. E aí não adianta a gente só falar de preparação das pessoas, né? A gente tem que preparar todo o ambiente e a estrutura e os incentivos para que uma coisa viabilize a outra, né? Excelente. O que me passa aqui um pouquinho são questões de continuidade do ciclo de vida do cliente, né? Cada cliente que a gente tem, ele, como você bem falou aqui, né? Ele está inadimplente, mas em algum momento ele pode voltar a ter relacionamento com você. E se a gente pensar que no momento que ele iniciou o crédito, ele elegeu você, ele escolheu você para ser o parceiro comercial dele, a gente tem que ter toda essa preocupação ao longo do tempo, ter todas as informações, ter todo esse relacionamento com o cliente. E aí me vem uma grande dúvida, né? Nós trabalhamos muito com empresas terceirizadas, prestadores de serviços terceirizados. Como é que a gente procura garantir ou que a gente procura ter as melhores informações para que no momento que você vai passar essa carteira, ceder essa carteira ou entregar para um terceiro fazer a gestão da cobrança por você, como é que vocês veem essa continuidade para manter a cultura dentro da empresa também com os seus parceiros? Perfeito, ótima pergunta. Acho que tudo isso passa por ter uma infraestrutura que permita ter esse tipo de controle, sem dúvida. Eu acredito que, enfim, não é novidade para a maioria, mas ao longo dos anos a tecnologia facilitou e apoiou bastante a gente ter cada vez mais esse nível, né, de entendimento das nossas operações. Então, não é só entender o perfil psicológico, mas onde você desenha tudo isso, onde você desenha esses processos, onde que o processo não é mais só de ida. No passado a gente tinha um processo de cobrança que ele era, ok, eu contratei, né, um terceiro, uma assessoria, enfim, um escritório jurídico, eu vou dar uma meta, vou terceirizar a operação e vou cobrar o resultado, né? Isso há muitos anos, né? Isso já foi transformado e a tecnologia facilitou muito a gente ter um ciclo positivo. Desde o ponto de vista de que o que é feito num parceiro retorna para uma estratégia central, que é ter o cliente dentro no centro da jornada. Ou seja, no primeiro momento que eu tive uma ligação, eu tenho os meus canais internos. Os meus canais internos dizem muito sobre como que o cliente quer se servir, como que ele quer se relacionar, ou mesmo para resolver essa dívida. Eu tenho, hoje no Banco Safra, toda uma rede de agências com gerentes de relacionamento que também atuam com foco no tema de cobranças. Eu tenho escritórios, call centers, que atuam também numa linha administrativa, que estão fazendo ligações, né, para todos os clientes todos os dias. Em algum momento, essa dívida ela avança, eu tenho um litígio que eu envolvo um escritório jurídico que já tem uma outra linha de atuação, e por muitas vezes a gente viu que o que chega no escritório jurídico já se perdeu todo o histórico de atuação naquele cliente e tudo começa do zero. Então, o que você está falando de pensar, colocar o cliente no centro e ter uma jornada, hoje a tecnologia com processos bem desenhados já permite a gente ter uma via de mão dupla, né? A gente envolve o prestador, envolve o nosso parceiro, mas isso também volta, e essa informação, essa interação, a voz do cliente que volta, ela molda muito a nossa estratégia de continuidade da cobrança. Seja por uma voz do cliente, onde o cliente fala, ó, realmente o meu problema é grave, eu não vou te dar uma perspectiva nos próximos 3 meses. Como que você muda a sua estratégia de cobrança que pede para ligar todos os dias, até 10 vezes por dia, para um cliente que está te falando na linha que está com problema crônico, profundo, e que você não tem um processo desenhado para isso? Certamente não vai dar muito certo, né? Você vai ter provavelmente uma ação contra quase que certa. Então, como que você modula os seus processos
para realmente ter o cliente no centro, ele se sentir ouvido e o que ele falar fazer parte da sua jornada de solução. Porque no final ele está buscando uma solução. Talvez a solução dele não é no seu tempo. E aqui tem que ter estômago, né? Para quem trabalha com cobrança, a paciência no tempo é um dos maiores poderes aqui de quem trabalha com cobrança. Mas, de fato, o cliente perceber que ele está sendo ouvido e que você tem soluções, processos, e que esses processos estejam dispostos a ter flexibilidade de acordo com a situação daquele cliente, eu acredito que é fundamental para você hoje navegar no nível de endividamento, no nível de mercado, como a gente tem hoje no mercado brasileiro. Muito bom, Diogo, muito bem colocado. E o Diogo falou uma coisa ainda na pergunta anterior sobre cultura, né? E cultura é aquilo, né? O apetite que cada banco tem e que cada player tem para, dentro da sua cultura, participar mais desse processo de cessão de carteira, né? E qual momento ceder a carteira, né? Qual é a carteira que você vai ceder? Tudo isso depende de uma série de fatores, né? Depende muito, inclusive, igual a gente está vivendo, de uma taxa de juros, né, sobrecarregada, de um momento de endividamento. Então, tem uma demanda, tem uma oferta muito grande de cessão de carteira hoje no mercado. Segundo o último relatório da Deloitte, no ano passado a gente teve aproximadamente 30,2 bi de carteira sendo cedida, e a expectativa é que para esse ano tenha um crescimento de 70%. Em um ano onde você tem essa sobrecarga de juros, e tudo isso impacta num dos fatores decisivos, que é a precificação da carteira, para que ela seja atrativa tanto para o banco que está fazendo a venda, quanto para a empresa securitizadora que eventualmente vai fazer essa compra. E no meio de tudo isso, Rony, voltando para o cerne da sua questão, que é como que você garante que a sua marca não vai ser impactada, né? Porque a partir do momento que você cede essa carteira, ela está sendo cobrada em outro ambiente, por outra empresa e etc., entra muito em discussão essa questão da cultura. O quanto a cultura daquela empresa eventualmente está alinhada com a cultura da empresa que você trabalha. Hoje, por exemplo, no Banco BV, quando a gente vai fazer um processo de venda de carteira, um grande cuidado que a gente tem é não fazer a cessão, por exemplo, de contratos que têm um nível de sensibilidade, uma tratativa mais personalizada. Clientes que sofreram, enfim, problemas e que levaram ele a uma ação contrária, situações de óbito, tudo isso precisa ser levado em conta, porque é fato que quando você transferir para um outro ambiente, existe o risco da exposição da marca. E é importante que contratualmente você crie ferramentas que permitam que, em uma eventual situação mais delicada, você possa, por exemplo, recomprar esse contrato, para que você traga ele para dentro de casa, traga para dentro do seu ambiente, e no seu ambiente você trate ele com todo o cuidado que precisa ter. E aí, quando eu falo desse ponto do cuidado, né, eu vou até falar um pouquinho do processo do BV. Hoje, o BV é um dos poucos bancos que tem o estômago de colocar como indicador para incentivo e para definição de meritocracia e competição dos players, NPS. Então, assim, pasme, mas a gente coloca NPS na cobrança, e no momento que o cara faz o pagamento do boleto, a gente manda uma pesquisa para ele, e essa nota de NPS, ela influencia se o escritório vai ganhar carga ou vai perder carga. Se ele ganhando aquela carga, ele mantém aquela carga. E eu estou falando um pouco disso porque é isso, quando você está dentro do seu ambiente, você tem todo esse cuidado. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, lá em 2019, a gente tinha um NPS na casa de 33 pontos. Hoje, o NPS que a gente trabalha na cobrança é na casa de 70. Tem empresas de relacionamento com o cliente que não tem um NPS nesse patamar. E tudo isso entra muito naquele contexto que eu trouxe na pergunta anterior, que é você treinar as pessoas, preparar as pessoas para poder ter empatia e falar com o cliente, mas criar mecanismos e incentivos que não vão atropelar esse operador quando ele for tentar ser empático. Porque não adianta, se você falar para o escritório que ele vai ganhar a carteira se ele fizer um atingimento de meta X, ele vai buscar essa meta, ele vai fazer esse resultado.
E se você não amarra isso com KPIs que estejam diretamente ligados ao cliente, esse operador ele não vai conseguir ter a oportunidade de ter essa empatia e ter esse cuidado. Então, a gente precisa ter esse cuidado de preparar as pessoas, de preparar o ambiente e de criar incentivos e processos que vão conversar com isso no final das contas, né? As coisas têm que estar interligadas. E isso tudo direciona muito o momento de uma sessão de carteira e em qual contexto vai estar inserido o processo e a decisão que vai ser tomada, tá? Muito bom, muito bom. Mantendo dentro desse tempo, né, desse tema, né, a gente brinca lá no off-road que a gente tem que estar muito bem preparado, né? A gente precisa de alguns superpoderes, né? Nós temos que saber pilotar, navegar, ser mecânico. Quais são os superpoderes que vocês acham que o gestor de cobrança hoje, ou a pessoa que trabalha com cobrança, precisa ter dentro do ambiente de trabalho para o dia a dia? Seja soft skill ou hard skill, quais são esses superpoderes que o gestor de cobrança precisa ter? Fala, Diogo. Bom, acho que mais do mesmo, mas resiliência eu chamaria quase uma primeira palavra aqui. Mas abrindo um pouco mais, né? Eu acho que sensibilidade humana, eu acredito que é uma coisa que faz diferença, sim. Como eu falei, né? Ninguém gosta de não cumprir um compromisso. E quando ele entende, você tem uma conexão um pouco mais diferente de outros concorrentes para sentar, ouvir e de fato chegar numa solução objetiva, você consegue uma atenção diferente. Se a solução e a disposição vai estar alinhadas, já é um segundo momento. Ao mesmo tempo, né, acho que hoje a variação de negócios, né, que hoje um Banco Safra opera, um BV opera, um ótimo gestor de cobrança tem que estar muito conectado ao negócio. Assim, não dá para você ser um bom gestor se você não entende, na minha visão, profundamente o negócio. Se você trabalha com financiamento de veículos, entenda todo um processo de jornada, tomada de decisão do cliente, processos da linha de crédito, pós-venda, relacionamento. Se você trabalha numa área de corporate, entenda como se avalia a cabeça do empreendedor para tomar decisão naquele setor, naquela indústria, que muitas vezes pode ser muito peculiar, né? Às vezes algumas coisas dão certo num modelo operacional, mas dão errado no mesmo modelo operacional em setores diferentes. Então, acho que entender profundamente o negócio é importante. Obviamente está sempre, né, autoaprendendo, né? Acho que o lifelong learning super importante para você acompanhar tecnologias, formas de trabalhar mais inteligentes, né? E tudo isso acho que se junta numa questão de você navegar num ambiente que ele está cada vez mais se transformando. Então não dá para ter processos engessados. Você precisa pensar que a mudança faz parte do seu processo. Então você já tem que ter isso como construção inicial. E você tem que ser esse cara multi-skill, como você falou, né? Vários superpoderes que na minha visão mora aí, na sensibilidade, no profundo conhecimento dos negócios e numa visão aí num kit de tecnologia e eu não estou falando tecnologia como, né, o hard skill, mas uma tecnologia que te permita encontrar saídas, encarar desafios de uma maneira mais inteligente, que hoje a gente tem o benefício e o privilégio de poder trabalhar. Boa, muito bom. E até, Diogo, você falou de multi-skills, né, e várias capacidades, né, diferentes. A gente, hoje, é muito louco, né? A gente vive um momento de ansiedade por vários aspectos, né? Ansiedade financeira do cliente, a ansiedade do operador, de uma série de procedimentos que ele tem que seguir, etc. E aí tem a gente, no meio de tudo isso, né? Tudo que a gente tem que aprender. E as coisas estão muito rápidas, né? Assim, você dorme com uma informação e você acorda com outra. Você dorme com o pessoal falando de engenharia de prompt e você acorda com o pessoal falando de agentificação. Não dá tempo.
E aí, no meio de tudo isso, né, acho que uma coisa que eu acho que é importante para os profissionais é ele entender que não dá para acompanhar tudo. Que o profissional precisa entender que assim, é importante você saber o que está acontecendo, você acompanhar a evolução do mercado de inteligência artificial e etc., e modelos e negócios, mas a gente não pode esquecer também do back to basic, né? Que é fazer o arroz com feijão bem feito. A gente vê muito hoje em dia uma série de tecnologias inovadoras e inteligência artificial e etc., e aí, no fim das contas, quando você vê isso sendo aplicado, você percebe que o básico bem feito funcionaria melhor. Né? Você vê, às vezes, a implementação de inteligência artificial em cima de uma arquitetura que não está bem estruturada. Né? E a gente tem um termo que a gente fala garbage in, garbage out, que é, se tem lixo entrando, vai sair lixo. Então não adianta você ter uma baita análise com IA se você não está com o ambiente bem preparado. Então, eu entendo que a gente precisa ter um básico bem feito, um arroz com feijão bem feito. Eu tenho muito isso com os meus escritórios de cobrança. A gente sempre fala sobre ser inovador, trazer novas soluções, mas a gente nunca deixa de acompanhar como é que está o SPIN, como é que está o CPC, como é que está o alô, como é que está as contas por operador, se a gente está com a quantidade de estrutura de telecom que comporta o que a gente precisa ligar. Então, assim, principalmente falando de varejo e de uma cobrança em larga escala, é fundamental que você garanta que os KPIs básicos estejam muito bem controlados, né, e que os seus ambientes de dados e estruturas estejam muito bem organizadas para que você busque toda essa nova tecnologia e etc., né? E até falando muito sobre esse ponto de várias skills e competências, né? A gente sempre faz aquela alusão ao conhecimento em T, né? Que é a parte de cima, todos os conhecimentos que você tem, que tem um nível raso e aonde você tem que ter profundidade. E no fim das contas, falando de cobrança, que a gente trabalha com pessoas em momentos delicados, momentos muito delicados, inclusive, você precisa, a estrutura principal desse T tem que ser pessoas. Tem que ser empatia, tem que ser você ter uma boa comunicação. Então, é muito louco como a gente volta para o básico bem feito, né? E no fim das contas, toda a parte de processo e tecnologias tem que servir principalmente para pavimentar o caminho para que o humano possa fazer o que ele sabe fazer bem feito, que é entender de outros humanos. Então, acho que isso é o principal conselho que eu poderia dar para qualquer profissional que trabalha no mercado de recuperação de crédito hoje. A gente, às vezes, inventa muito e a gente pode fazer um básico que vai funcionar muito bem. Exato. Agora estamos partindo aqui para o final, antes da gente abrir para a sessão de perguntas. Queria que vocês, se pudessem, dar um conselho para o pessoal que está entrando aqui nesse mundo de cobrança, que já está vivendo esse mundo de cobrança que é cada vez mais frenético. O que vocês recomendariam para que essa pessoa investisse seu tempo, seus esforços e seu coração? Posso começar, já que eu já dei o conselho? Adiantei um pouquinho, mas eu acho que o que eu diria para as pessoas, viu, Rony, assim, menos ansiedade, acompanhe aquilo que a sua rotina permite, e domine os indicadores e a capacidade de análise daquilo que é o core do que você faz. Então, cara, se você é um cara de cobrança, de operações, de indicadores, domine os indicadores que você trabalha para que você consiga garantir que eles estão bem controlados e fluindo bem, enquanto você busca a tecnologia para poder pavimentar o caminho que você precisa construir para realizar as entregas, né? E fazer o que a gente precisa fazer, que no fim das contas não é sobre recuperar mais. É sobre ajudar mais pessoas a se resolver e a estarem no mercado de novo, né? Porque nessa de recuperar mais, por exemplo, a gente está com mais de 60%, 70% da população inadimplente. Então a nossa missão hoje, uma frase que me pegou muito num painel mais cedo, é colocar esse cliente de volta na esteira. É transformar esse cliente de novo em um potencial, uma pessoa economicamente ativa, potencial para o mercado de crédito econômico e para o consumo. Então, tudo gira em torno disso. Então, o principal conselho é domine aquilo
que está no seu core, conheça seus indicadores e saiba analisá-los muito bem, para que você tenha espaço para encaixar dentro da sua rotina essa busca por novos conhecimentos que a gente vem observando, enfim, que está vindo igual um furacão, né, passando pela gente, né? Enfim, então acho que esse é o meu principal conselho. Seguindo um pouco na sua linha, eu vou dar um pouco mais de depoimento pessoal também, né? Enfim, depois de quase 15 anos aí atuando nesse mercado de crédito e cobrança, eu tenho uma autoanálise minha que ninguém muito me deu a dica de como seguir. Acho que cada um tem um pouco da sua trilha, mas é muito gratificante ver que esse nosso mercado, ele também foi criando oportunidades tão diversas dentro dele mesmo, dentro do próprio ecossistema, que acho que quem tem hoje uma pretensão de seguir, né, de conhecer mais, pode se desenvolver em áreas de competências bastante diversas, assim, em áreas mais relacionadas à tecnologia, em áreas mais relacionadas a atendimento, em áreas mais relacionadas a analytics, em áreas mais relacionadas a processo. Mas é tão legal ver que também tem um outro caminho dentro da área de recuperação, que tem se expandindo cada vez mais, que também permite pessoas de portfólio, essa parte que a gente falou de cessão de carteira, é também uma linha, né, de quem opera nesse mercado, que também tem se transformado como o próprio ecossistema. A gente tem plataformas digitais, cada dia mais, né, se aprimorando. Então, acredito que não tem exatamente um caminho, mas é importante seguir um pouco, na minha visão, o coração, assim, tem que ter um pouco de convicção daquilo do que mexe com você, né? Eu particularmente sempre gostei da história das pessoas, né? E acho que a cobrança foi um lugar que eu encontrei. Já fui de crédito também, mas o crédito é aquela coisa mais rápida, né? É mais fácil, bateu na porta, você toma uma decisão. Ali é um momento bom, né? E deixa pro cara da cobrança depois, tá feliz, né? É um momento feliz, né? Mas eu sempre gostei um pouco dessa jornada, sabe? Uma mais longa de entender o cliente e como que a gente, como instituição, né? Que não tem a pretensão de ficar só dando crédito, mas que rentabiliza em cima de uma base de clientes, como que a gente torna o nosso trabalho mais efetivo, né? Então eu acredito que para quem está começando, primeiro, acho que super concordo, né? Calma, baixa um pouco a ansiedade, até porque dentro do ecossistema de cobrança tem muita oportunidade. Não se perca num monte de informações que você vê, mas tenha um pouco de pé no chão e convicção e tente se aprimorar em algumas coisas que são importantes. Quando a gente vê, né, hoje toda essa revolução de inteligência artificial que vem, né, de uma academia mais profunda, nem sempre foi assim. Se a gente pensar, 10 anos atrás as pessoas estavam falando para a gente ser generalista. Ninguém estava falando para as pessoas serem especialistas em tantos assuntos. Vamos, né, dar alguns passos para trás. Então essas coisas mudam, né, o que são tendências, mas você ter uma base forte em algumas coisas, eu tenho a convicção que isso te leva longe. Então, se você gosta de algum tema dentro da área de cobrança, se aprofunde nisso, tem oportunidade, isso não te limita a aprender outras coisas, mas eu tenderia a dar um conselho de escolha algo a se agarrar e se aprofunde nisso, porque, de certa maneira, no longo prazo, é isso que eu acredito que vai te diferenciar dos demais. Inclusive num mundo de tanta transformação tão rápido que a gente está vivendo, se a gente fica pulando de galho em galho, a gente nunca sabe o dia de amanhã e quem somos nós amanhã como futuro de trabalho, né? Então eu acredito que ter uma linha e ter uma razão ali de trabalho é um conselho que eu daria e que para mim funciona, me deixa num nível de pressão menor. E eu adoro conhecer novas coisas, mas sabendo qual é a minha base sólida, e isso tem me ajudado muito. Diogo, Daniel, agradecer a vocês e abrir um espaço aqui para as considerações finais. A palavra é com vocês. Bom, agradecer aqui novamente, Rony. Acho que a parceria que a gente tem
é de longas datas, né? Como eu falei, acho que a gente encontra aqui um momento que a gente consegue entender processos, entender pessoas, ter esse tipo de conversa bacana que vai muito além, né, dos nossos desafios só do dia a dia, mas que agrega bastante valor, né, na nossa forma de pensar, nas nossas convicções, na nossa forma de pensar. Então, quero agradecer a todos aí que se mostraram interessados, e boa sorte para todos aí, que o sucesso de vocês é o sucesso de todos nós, né? Seja como consumidores, né, como clientes e como profissionais aí da área de crédito e cobrança. Então, super obrigado. Boa, eu agradeço também, é um prazer enorme, né, estar no meio de tanta gente competente, tem profissionais aqui que a gente ouve falar há algumas décadas, né, Rony? Alguns caras precursores aí do mercado, né, enfim, e é uma honra estar aqui com todos vocês. Acho que o Diogo falou muito bem. A gente, nesses momentos, cria muita reflexão, né? E a gente ter um painel onde a gente fala sobre pessoas e processos no momento onde todo mundo só fala de IA, é um negócio diferente, né? Traz a gente para um contexto mais humanizado. E eu acho que isso é muito importante, é fundamental. Então, parabenizar vocês pelo trabalho e toda a organização e realmente agradecer e desejar muito sucesso para todos vocês. Gente, nós temos ainda uns minutinhos aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não? Um de cada vez. Um de cada vez. Bem. Ok? Bem, se vocês não têm, eu tenho. Né? Isso não foi combinado. Mas sabia que havia uma pegadinha. Sempre tem uma pegadinha, né? Eu acho que a gente cumpriu aí, né, com todos os processos, com todas as etapas da jornada, né? Falando de processos, falando principalmente de pessoas, falando de sistemas, é lógico. Mas eu queria saber de vocês o seguinte: se vocês voltassem a 15 anos atrás, 16 anos atrás, né? Vocês imaginariam que o mercado de recuperação de crédito, e eu estou parando de chamar de recuperação de crédito, estou passando a chamar de garantia de receita, porque esse cliente nosso, você está recuperando o dinheiro, mas você tem que garantir que ele gere receita futura para a sua empresa, estaria nesse momento tão acelerado? Ô Rony, é complexo, né, a gente falar de recuperação de crédito, porque a gente falou algumas vezes sobre endividamento e inadimplência hoje, né? 15 anos atrás, eu tenho quase certeza que não era 70% de inadimplentes, né? Era o contrário, não sei nem se tinha 70% da população com acesso a crédito do jeito que é hoje. Então, assim, certamente eu não imaginaria que estaria na velocidade que as coisas estão hoje. Mas uma coisa é fato, assim, quando a gente fala de cobrança, não vou falar nem de receita e nem de recuperação de crédito, vou falar de cobrança, que é da onde eu venho. Cobrança acho que deve ser talvez uma das profissões mais antigas do mundo. Então, uma coisa é fato, assim, pode vir a tecnologia que for, pode vir a mudança que for, sempre vai existir cobrança, né? E para quem é do mercado de cobrança sabe que a intensidade nunca foi baixa, né? Porque no fim das contas é isso, você está recuperando um ativo, você está diminuindo o prejuízo, você está reposicionando esse cliente no mercado financeiro. Então, obviamente eu não esperava que seria essa loucura que é hoje, mas com certeza eu não imaginava aliás, com certeza não seria também tranquilo, não seria um mar para marinheiro fraco. Sem dúvida é inimaginável pensar como que as coisas se transformaram, né? Desde o aspecto da mudança do mundo, né? A mudança dos nossos comportamentos, né? A mudança do digital, do celular na palma da mão, da facilidade de resolver as coisas. Agora, né, o comportamento nosso que já não é tão aberto a ligações de desconhecidos,
um mercado que, de certa maneira, eu acredito que ele foi se aglutinando em termos de prestadores também, né? O mercado está menor do ponto de vista de fornecedores, em um aspecto que acho que os grandes bancos, a digitalização permitiu muita solução, né, para os seus clientes. Isso também tem uma parte que pega na terceirização do próprio trabalho de cobrança, que se transformou também num caminho, é um mercado que também fluiu e se aprimorou demais nesse aspecto. Então, sem dúvida, sem pretensão alguma, eu nunca diria que em 2026 o mercado de cobrança é o tamanho que é. Tem a importância do que tem, porque, novamente, hoje a gente vê os principais resultados dos balanços dos bancos. Nem todo mundo, né, tá fazendo tão bem assim. Você vê alguns ROIs aí mais castigados e castigados por bastante tempo. Você vê que a estratégia não muitas vezes é clara para todo mundo, né? Então, acho que é um mercado que ele foi se complementando. Acho que desde o crédito tem um pouco mais, né, de visão, desde os anos 90, 2000, tive o prazer de conhecer alguns amigos de mercado de crédito quando eles falavam dos primeiros modelos implementados em análise de crédito ainda nos anos 90, início de 2000, e que tudo isso ainda o mercado de cobrança nada via disso. Então, sem dúvida, eu não diria que a gente estaria onde está, mas eu tenho um orgulho enorme de fazer parte desse ecossistema e ver o tamanho de oportunidades que a gente tem, né? Claramente, com todo o cuidado para saber se a gente está fazendo as coisas certas, né? Quando eu olho, eu confesso que eu fico um pouco assustado com 80 milhões de brasileiros negativados, com o endividamento nas alturas e tudo só crescendo, obviamente. Mas acho que ao final do dia a gente vai dar conta de que, né, essa máquina, né, que serve tanto a economia de crédito e cobrança como um pilar super importante, a gente vai continuar desenhando novos capítulos fantásticos aí nesse mercado. Gente, muito obrigado. Queria convidar Emanuel Bueno, nosso diretor de relacionamento com os clientes, para entregar uma lembrancinha aqui para vocês e agradecer muito a participação. E eu acho que foi um papo leve, focado em pessoas, focado em processos, e agradeço bastante vocês. Muito obrigado.